De figuras humanoides sinistras espreitando nas sombras a criaturas misteriosas vivendo nas altas montanhas, essas cavernas, abrigando criaturas milenares, guardam as verdades dos mitos que vou revelar para vocês agora. Então, acompanhem as descobertas de cavernas mais assustadoras que vão deixar vocês chocados. Número 1. Nesta filmagem incrível de um visitante na Calçada dos Gigantes, algumas pessoas testemunharam uma porta escondida nas montanhas se fechando. Hoje, estamos sendo informados de que turistas e guardas do National Trust viram a lendária figura de Finn desaparecer em uma porta mágica. Olhem só, a porta camuflada se mistura perfeitamente com a face da rocha, fechando-se sem deixar rastro, exceto testemunhas chocadas. Eu diria que ele pode precisar de um longo sono após essa movimentada temporada de verão. Será que é um gigante desaparecendo nas rochas? O vídeo filmado em um celular parece mostrar uma porta para uma passagem escondida ou caverna nas montanhas. Segundo os funcionários, essa porta leva a uma câmara espaçosa dentro dos penhascos, um local ideal para um gigante dormir sem ser perturbado. A visão deixou todos maravilhados e se perguntando se as lendas são verdadeiras. Qualquer pessoa dessa parte da costa sabe que durante o verão você verá Finn regularmente ao longo da Calçada dos Gigantes. Número 2. Se houver um portal para o inferno, uma passagem do submundo usada por demônios e bruxas para causar estragos na humanidade, pode ser em uma pequena caverna no leste de Midlands. Centenas de marcas de bruxas, acreditadas serem dos séculos 17 e 18, foram descobertas nas cavernas de Cresswell Crags, em Nottinghamshire. Essas marcas, também conhecidas como marcas apotropaicas, foram gravadas na superfície da caverna, pois acreditava-se que afastavam espíritos malignos vindos do submundo. Aqui temos uma corrente absolutamente coberta de marcas de bruxas, e elas estão aqui para afastar o mal de todos os tipos. Inicialmente pensava-se que fossem grafites, mas agora foram reclassificadas. Este local é acreditado ter a maior concentração de marcas protetoras encontradas em cavernas britânicas. Os moradores acreditavam, especialmente em épocas de colheita ruim, que os espíritos malignos surgiriam dessas profundezas. É um vislumbre fascinante de como as pessoas no passado procuravam se proteger do sobrenatural. Número 3. Carvings misteriosos em cavernas. O que é esse lugar? Parece uma casa do diabo estranha. Procurando por alguma emoção, esses aventureiros se aprofundaram no coração de uma floresta densa, atraídos por rumores de uma ruína antiga, escondida entre as árvores. Enquanto caminhavam pelos caminhos cobertos de vegetação e arbustos emaranhados, viram as antigas ruínas de uma civilização esquecida. Entre as pedras antigas e carvings desgastados, encontraram pistas de um tempo há muito passado. Os carvings nas paredes eram realmente assustadores. Alguns pareciam ossos de uma garota, outros como caveiras. E havia até um que lembrava um ciclope. Esses carvings assustadores aumentaram a emoção de sua aventura, mesmo que o lugar parecesse assustador e houvesse sinais de vida moderna nas proximidades. Eles estavam determinados a aprender mais sobre o que aconteceu ali no passado. Número 4. O Nagar. Este indivíduo com uma câmera explora a floresta, esperando encontrar algo interessante para filmar. O que ele viu foi realmente chocante, uma pequena figura estranha em pé em uma árvore oca próxima. Ele usou sua câmera para obter uma visão mais próxima e viu uma criatura esguia, com cerca de 2 metros de altura, tentando se esconder. Essa criatura, chamada de Nagar, também conhecida como pessoas selvagens pequenas, são criaturas que vivem nas florestas. Parecia cautelosa, como se estivesse observando o intruso. Os Nagars são conhecidos como trapaceiros e geralmente são retratados como pequenas, mas de aparência comum. A pessoa filmando ficou maravilhada com o que viu e sabia que era algo especial que lembraria por muito tempo. Número 5. Caverna alienígena. Às vezes, turistas têm experiências que nunca esperariam. Um grupo de turistas estava passando por uma caverna quando alguns sugeriram entrar para explorar. Quando entraram, acabou sendo seu maior erro. Lá dentro, havia uma figura parecida com um alienígena que pode ter sido perturbada pela presença deles e veio em sua direção, furiosa. Eles mal conseguiram salvar suas vidas e escapar de lá, mas a presença daquele alienígena se tornou um mistério. Não sei há quanto tempo estava lá, mas era claro que não queria que eles entrassem. Talvez alguma missão secreta alienígena estivesse acontecendo ali. Número 6. Humanoide na caverna. Neste vídeo chocante,
Alguns exploradores estavam aventurando-se nas montanhas quando direcionaram sua câmera para uma caverna distante, no alto de um penhasco. Quando deram zoom, ficaram atônitos com o que viram. Uma figura humanoide de pé na entrada da caverna, com a cabeça brilhando intensamente. Era impossível discernir suas características faciais, despertando intensa curiosidade. Poderia ser um criptídeo ou um alienígena escondido nas montanhas? O que você acha? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Número 7. Verificação alienígena. Este avistamento recente tem dado calafrios a todos. Capturado em visão noturna, vemos uma figura misteriosa com um corpo esguio e olhos grandes e brilhantes espiando das sombras. A aparência extraterrestre da criatura e o tom verde assustador tornam a filmagem ainda mais aterrorizante. Este vídeo foi compartilhado por uma conta no Instagram, desencadeando uma onda de curiosidade e especulação. Os movimentos da criatura e a forma como parece desaparecer na escuridão nos deixam curiosos. Número 8. Caverna assustadora. Estes carros pararam no meio de uma passagem de montanha para admirar a paisagem deslumbrante. Enquanto todos estavam ocupados capturando a beleza das montanhas, um indivíduo deu zoom em um pico distante e notou algo surpreendente. Parecia haver uma caverna, uma entrada incomumente bem trabalhada que parecia feita pelo homem. Esta descoberta desencadeou uma especulação selvagem, com alguns chamando de entrada para o submundo e outros acreditando que poderia ser apenas o portal para um projeto científico ou governamental maciço escondido nas montanhas. Número 9. Skinwalker na caverna. Partindo em uma jornada aventureira entre as colinas rochosas, um casal decide explorar uma caverna misteriosa. À medida que avançam, eles encontram uma descoberta inesperada. Um antigo poço de mina adornado com pregos enferrujados e passagens seladas. A empolgação rapidamente se transforma em medo quando notam um par de olhos brilhantes, os observando na escuridão. Sentindo-se assustados, eles se retiram apressadamente da caverna, ansiosos para evitar qualquer risco potencial. Apesar da fuga, a identidade dos olhos brilhantes permanece um enigma, com o homem sugerindo que podem ter encontrado um Skinwalker. Este encontro assustador os deixa com perguntas persistentes e uma sensação de inquietação. Número 10. Criatura da caverna siberiana. Neste vídeo assustador, um homem aponta sua lanterna para uma pequena abertura de caverna, apenas para revelar algo verdadeiramente perturbador. Uma figura negra sombria espreita da caverna com um olho, sua cabeça inclinada. Metade de seu corpo é visível, enquanto a outra metade permanece escondida atrás da parede da caverna. Essa visão realmente me dá arrepios. Quais são seus pensamentos sobre esse suposto Sasquatch? Uma farsa ou algo real? A aparência e o comportamento da figura certamente levantam questões. Como sempre, esses tipos de avistamentos despertam debates intensos. Número 11. Espadas antigas. Uau! Arqueólogos em Israel descobriram 4 espadas da era romana em uma caverna perto do Mar Morto. Mesmo com aproximadamente 1900 anos, os artefatos estão excepcionalmente bem preservados. 3 das espadas tinham lâminas de ferro dentro de bainhas de madeira e mediam entre 24 e 26 polegadas. A quarta média cerca de 18 polegadas. Os pesquisadores ainda não dataram os objetos pelo método do carbono ou a ponta de uma lança conhecida como pilum, encontrada junto a elas. Mas acreditam que os artefatos vieram de uma revolta judaica contra os romanos na década de 130 d.C. É uma descoberta notável que lança luz sobre conflitos antigos e equipamentos usados na época. Número 12. Gigante mexicano. O avistamento de uma figura gigante atrás de um prédio residencial em uma cidade mexicana causou ondas de choque na comunidade. Os moradores fugiram de suas casas em pânico, pensando que sua cidade estava sob invasão. Alguns especularam que a figura poderia ser um dos gigantes antigos, ligando o evento a lendas locais. Outros acreditavam que poderia ser um ser extraterrestre, dado o histórico do México com conspirações alienígenas. Apesar de muitas ideias, ninguém conseguiu descobrir o que era a criatura, o que deixou todos confusos e curiosos. As pessoas ainda discutem se foi um avistamento real ou apenas uma grande brincadeira. Número 13. Criatura assustadora na caverna. Neste vídeo arrepiante, um explorador corajoso confronta uma bruxa lendária em uma antiga ruína, supostamente seu território.
À medida que ele se aproxima, a tensão aumenta e sons estranhos preenchem o ar. Sentindo a chegada do explorador, a bruxa observa cada movimento dele enquanto ele se aprofunda em seu covil. O explorador tenta filmá-la e interromper sua magia, mas ela escapa para os túneis escuros. Ela o amaldiçoa e faz pedras caírem, bloqueando sua saída. Em um momento, a tela escurece, mas milagrosamente o explorador emerge ileso da provação, oferecendo um vislumbre do mundo misterioso do sobrenatural. Bem, acho que se ele não tivesse saído, não estaríamos assistindo a este vídeo agora, não é? Número 14. Toca de coelho proibida. Neste vídeo assustador, um grupo de exploradores se aventura nos túneis misteriosos do Projeto Rhea e encontra algo assustador. Enquanto navegam pelos corredores escuros e estreitos, a câmera capta uma pequena figura estranha correndo sobre duas pernas. Vamos dar outra olhada. Bem, parece que nossa criatura misteriosa do túnel se revelou bastante ágil, não é? Em vez de enfrentar nossos destemidos exploradores de frente como um verdadeiro campeão, decidiu desaparecer em um corredor subterrâneo. Talvez estivesse apenas com vergonha da câmera ou percebeu que estava lidando com atletas de alto nível e decidiu jogar pelo seguro. De qualquer forma, se quiser revanche, todos sabemos quem sairá por cima. Número 15. Criaturas assustadoras no túnel. Um explorador solitário se aprofunda em um sistema de túneis misterioso, envolto em segredo devido às leis de invasão. À medida que o explorador corajoso avança, ele encontra não uma, mas duas criaturas estranhas espreitando nas sombras. Uma dessas criaturas, curiosa como sempre, observa o explorador antes de desaparecer na escuridão. E então aquele grito, um som de arrepiar a espinha ecoando pelos túneis, enviando calafrios por nossas espinhas só de pensar. Viajando por milhares de quilômetros de túneis labirínticos, escondidos no fundo de uma floresta, com aquela sensação assustadora de estar sendo observado crescendo nele, e então os sinais de que ele pode não estar sozinho. De qualquer forma, essa aventura definitivamente nos deixou na ponta dos nossos assentos, ansiosos por mais emoções de arrepiar. Número 16. Criatura do esgoto. Este vídeo apresenta um esgoto escuro e úmido, cheio de sombras e mistério. De repente, uma criatura esguia e viscosa com olhos brilhantes espreita por trás de uma parede. Ela avança lentamente, seus olhos assustadores brilhando na luz fraca, observando atentamente. Assim que um trabalhador do esgoto dá um passo em direção a ela, a criatura dispara, desaparecendo na escuridão, deixando nossos corações acelerados e o vídeo cortando abruptamente. Mas em uma reviravolta, este vídeo assustador, na verdade, fazia parte de uma pegadinha de 1º de abril feita pela United Utilities. Eles criaram esta filmagem convincente para conscientizar sobre um problema real em nossos esgotos: as massas de gordura. A United Utilities usou este truque de marketing inteligente para espalhar uma mensagem importante. Só jogue os 3 P's no vaso: papel, xixi e cocô. Bem, essa foi uma jogada esperta. Número 17. Poço assustador. Você já viu este vídeo de arrepiar que está circulando na internet? Mostra um grupo de mineiros parados cautelosamente em um poço em ruínas, seus rostos tensos de antecipação. O poço parece prestes a desmoronar a qualquer momento, aumentando a atmosfera já assustadora. Mas é aí que fica realmente assustador. A legenda afirma que esses mineiros encontraram o inferno. Como se isso não fosse suficiente, o vídeo apresenta uma trilha sonora de pessoas gritando e chorando alto, fazendo parecer que as profundezas do submundo estão prestes a irromper, criando uma experiência perturbadora que mistura realidade e horror. Número 18. Dragão na caverna. Este é conhecido como o Dragão da Caverna, um ser lendário do folclore descrito como serpentes ou vermes parecidos com dragões. Dizem que essas criaturas se escondem em cavernas e túneis subterrâneos. Segundo a lenda, não são apenas perigosas, mas também conhecidas por guardarem tesouros escondidos. Parece algo saído de um romance de fantasia, não é? Bem, um grupo de exploradores destemidos na Inglaterra se viu cara a cara com uma dessas bestas míticas enquanto procuravam fósseis. A criatura parecida com um dragão avançou sobre eles, mas felizmente conseguiram escapar com segurança. Mas depois de ouvir essa história, definitivamente estou pensando 2 vezes antes de entrar em qualquer caverna. O que vocês acham? Número 19. Figura curvada. Confira este avistamento impressionante do Paraná, Brasil. Um gigante foi supostamente visto descendo uma montanha, causando bastante alvoroço.
De longe, essa figura parece incrivelmente alta e parece ter braços longos. O que quer que fosse definitivamente alarmou um grupo de pessoas o suficiente para que começassem a gravar. Sério, você não começaria a filmar alguém descendo uma colina casualmente, certo? Essa figura misteriosa deixou todos curiosos e especulando. Poderia ser um gigante da vida real ou há alguma outra explicação? De qualquer forma, este avistamento é intrigante e um pouco assustador. Quais são seus pensamentos sobre esse encontro fascinante? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Número 20. Criatura assustadora na caverna. Eu chamaria esse explorador de louco porque ninguém mais faria tal coisa nessa situação. Este explorador entrou em uma caverna tarde da noite, onde talvez ninguém tivesse ido por muito tempo. Assim que entrou, havia uma criatura preta assustadora lá dentro que parecia um pé grande. Depois de vê-la, ele ficou com medo, mas continuou tentando tocá-la. Felizmente, a criatura não fez nada com ele, e em vez disso, continuou recuando. Alguns momentos depois, o homem saiu da área com segurança, mas se deve chamá-lo de corajoso ou louco, é para vocês decidirem. Número 21. Fantasma da Floresta. Em 2021, um drone voando acima de uma floresta densa capturou algo verdadeiramente desconcertante. As filmagens mostram algumas árvores gigantes balançando violentamente, como se alguma força poderosa estivesse tentando derrubá-las. As árvores balançam de um lado para o outro, e é claro que o que quer que esteja causando essa comoção é incrivelmente forte. Bem, nunca se sabe. Isso poderia ser evidência de um Sasquatch. A ideia de uma criatura dessas vagando pela floresta, escondida dos olhos humanos, alimentou inúmeras lendas e despertou intensa curiosidade. Enquanto o drone paira acima, os espectadores não podem deixar de se perguntar o que poderia ser responsável por essa cena assustadora. Número 22. Criatura brilhante assustadora. Não são apenas os animais selvagens que representam um risco nas florestas tarde da noite. Às vezes podem haver figuras parecidas com alienígenas por lá. Um homem estava passando pela floresta tarde da noite quando percebeu que algo estava observando ele. No início, pensou que poderia ser um animal selvagem, mas quando olhou de perto, era uma criatura preta esguia com olhos grandes e brilhantes. Ele ficou lá por um bom tempo observando, o que eu acredito que foi arriscado. Felizmente, ele não a machucou, e o homem deixou a área algum tempo depois. Mas o que realmente era, talvez nunca saibamos. Número 23. Múmia de 3.000 anos. Arqueólogos peruanos descobriram uma múmia com aproximadamente 3.000 anos em Lima. Inicialmente, os pesquisadores encontraram restos do cabelo e crânio da múmia em um feixe de algodão durante a escavação, antes de desenterrar o resto da múmia. Acredita-se que seja da cultura Manchei, que prosperou nos vales de Lima entre 1500 e 1000 a.C. O arqueólogo Miguel Aguilar disse que a cultura Manchai estava associada à construção de templos em formato de U, voltados para o nascer do sol. Ele sugeriu que a pessoa foi deixada ou oferecida como sacrifício durante a última fase da construção deste templo. Esta descoberta proporcionou insights valiosos sobre as práticas religiosas e costumes funerários da antiga cultura Manchei. Número 24. Slenderman assustador. Um homem estava explorando a montanha quando notou uma figura esguia gigante em uma montanha distante. Se você acha que parece estar fazendo flexões de rotina ou algo engraçado, bem, você está errado, porque vários avistamentos de criaturas semelhantes foram registrados naquela área. Os moradores acreditam que sempre que essa criatura faz coisas assim, ela sai para caçar animais. Portanto, o homem que estava gravando tudo achou melhor deixar o lugar sem confrontá-la, o que eu acho que foi a decisão certa. Número 25. Gigante em Utah. Em Utah, coisas e criaturas incomuns foram vistas e nunca identificadas, mas este alpinista nunca acreditou em nada e partiu para Salt Lake City, Utah, em busca de suas descobertas. Enquanto escalava, de repente notou a silhueta de uma criatura em uma montanha distante, olhando para ele em meio ao clima nebuloso. Aquilo é meio assustador. Parece a silhueta de uma pessoa nas nuvens. No início, ele pensou que poderia ser um humano, mas quando olhou de perto, seu tamanho e forma não eram humanos. Parecia mais um skinwalker estranho. Ele imediatamente preferiu deixar a área e não parou por lá. Talvez agora todos esses rumores pareçam verdadeiros para esse homem. Desculpe se era sua montanha, desculpe por tê-la quebrado. Número 26. Marcas misteriosas.
Arqueólogos na Itália descobriram os restos de 9 neandertais em uma caverna pré-histórica ao sudeste de Roma, possivelmente caçados por hienas. Os ossos fossilizados, incluindo fragmentos de crânios e mandíbulas quebradas, foram encontrados na caverna Guattari, na cidade costeira de San Felice Circeo. A caverna Guattari foi descoberta inicialmente por acidente por um grupo de trabalhadores em 1939. 8 dos restos datam de entre 50.000 e 68.000 anos atrás, enquanto o mais antigo pode ter entre 90 e 100.000 anos. Os neandertais, primos antigos do Homo sapiens, acredita-se terem desaparecido há cerca de 40.000 anos, mas pequenos traços de seu DNA ainda existem em humanos modernos. Número 27. Dragão. Você sabe como dizem, não olhe para trás ou ele te pegará? Bem, eles não estão errados. Este homem quase encontrou seu destino quando fez exatamente isso enquanto explorava uma caverna. Ao se virar para sair, avistou uma enorme besta com chifres, mas ela desapareceu em um instante. Convencido de que havia encontrado um dragão, ele recuou rapidamente. Anteriormente, ele havia encontrado uma mancha estranha no chão, junto com restos esqueléticos de uma criatura desconhecida. Tentando descobrir o que era, pegou um pedaço, mas ainda não conseguiu identificar a quem pertencia, levantando mais perguntas do que respostas. Muitas vezes, cavernas como essa são rumoradas como protegidas por dragões gigantes, e esses restos podem ser daqueles que ousaram pegar algo da caverna. Bem, nunca se sabe, com apenas um clipe curto, é quase impossível identificar a criatura com chifres. Número 28. Habitante pálido. Neste vídeo capturado por um turista durante uma expedição pela Europa, o aventureiro relata sua viagem à antiga caverna em Hallstatt, Áustria. Esta caverna, datada de centenas de milhões de anos e localizada a 3.000 metros acima do nível do mar, prometia uma jornada cativante cheia de geleiras antigas e formações rochosas. No entanto, sua expedição tomou um rumo bizarro quando ele notou uma figura estranha rastejando no teto. Uma figura pálida e esguia, sem nenhum equipamento de segurança, foi vista escalando, levantando especulações sobre sua identidade. O turista ponderou se poderia ser um criptídeo ou alguma outra criatura misteriosa, talvez até um fantasma. Número 29. Pegadas gigantes. Descobertas intrigantes frequentemente desafiam nossa compreensão da história da Terra, e um desses mistérios está no terreno acidentado da África do Sul, perto da vila de Umalusi. Michael Tellinger destaca uma descoberta notável. Uma pegada gigante embutida em granito áspero, medindo impressionantes 1,20 m de comprimento. Acredita-se que date de 200 milhões a 3 bilhões de anos. Essa descoberta gerou intenso debate entre cientistas e aventureiros. Foi descoberta em 1912 por um caçador chamado Stoffel Coetzee, na remota região selvagem do Transvaal Oriental. Sua autenticidade permanece incerta devido à sua localização. A importância geológica da rocha adiciona ao mistério, sendo parte da renomada formação Nkomazi, formada há cerca de 3 bilhões e 100 milhões de anos. Qualquer pessoa que estude isso notará esta peça se destacando aqui. Esta anomalia cativante nos convida a mergulhar mais fundo no antigo passado da Terra e desvendar seus segredos. Número 30. Impressões de mãos de pedra. Essas impressões de mãos de pedra têm um significado incrível na história das Montanhas Brancas. Embora suas origens permaneçam incertas, duas histórias são mais aceitas pelos moradores locais. Uma teoria é que essas impressões foram deixadas pelo povo ancestral Shoshone Oriental entre 1000 e 1800 depois de Cristo. A segunda teoria sugere que, ao longo de centenas de anos, visitantes fizeram o mesmo movimento com as mãos, desgastando lentamente suas impressões na rocha. É como uma cápsula do tempo, conectando-nos àqueles que caminharam por essas terras há muito tempo. Essas impressões de mãos são mais do que apenas marcas nas rochas. São um testemunho da presença humana e da conexão com a Terra. Quando vemos essas impressões hoje, sentimos admiração e maravilha pelas vidas e histórias daqueles que vieram antes de nós. Número 31. Portal do Diabo. No sul do Peru, perto da fronteira com a Bolívia, está um impressionante afloramento de arenito vermelho em meio à paisagem plana, conhecido localmente como o Portal do Diabo de Aramumuru. Este local enigmático desconcerta tanto turistas quanto estudiosos. Esculpido na pedra está uma porta falsa peculiar, cujas origens são envoltas em mistério.
Embora se acredite que os antigos incas possam ter utilizado o local, seus criadores originais permanecem desconhecidos. Apesar de sua construção rudimentar, dizem que a porta emite uma energia distinta, com radiestesistas notando canais de gênero ao seu lado. Esta área, rica em conteúdo de ferro, pulsa com energia, atraindo peregrinos e meditadores por séculos. Número 32. Alienígena esquelético. Esta câmera de trilha instalada em um campo remoto capturou algo saído direto de um filme. Uma figura monstruosa que lembra as criaturas do Hotel Transilvânia, com sua aparência alta e pernas longas e estranhas. Sua ausência de braços visíveis e seu andar bizarro a faziam parecer um zumbi em movimento. Embora o ceticismo seja abundante, há uma curiosidade persistente sobre a autenticidade da filmagem. O mistério persiste, convidando especulação e debate. Qual é a sua opinião sobre essa captura assustadora? Número 33. Bruxa possuída. Você já encontrou uma bruxa? Parece assustador, não é? Bem, esses dois caras experimentaram isso em primeira mão. Enquanto gravam, uma figura pálida, parecida com uma mulher, rasteja pelas rochas em direção a eles, com olhos negros, cabelo ralo e corpo pálido, dando um ar muito demoníaco. A cena é suficiente para arrepiar qualquer um. Enquanto alguns podem especular que é uma pessoa maquiada, a aura inquietante deixa pouca margem para tranquilidade. O medo nas vozes dos meninos é evidente enquanto documentam essa visão assustadora. Se é uma farsa ou um encontro genuíno com o desconhecido, permanece incerto. Quem não ficaria apavorado com uma visão dessas? Número 34. Criptídeo anão espião. Encontrando uma figura misteriosa perto de ruínas gregas antigas, este turista se deparou com o que parecia ser um criptídeo anão observando-o de perto. Apesar de ser notado, a criatura não exibiu sinais de hostilidade, simplesmente se virando e se afastando rapidamente. Parecendo entidades míticas do folclore, ganhou o título de criptídeo anão, e especula-se que habite nas proximidades das ruínas históricas. Número 35. Escondido na garagem. Em um encontro peculiar, este homem se viu arrumando a garagem empoeirada de sua família quando sentiu uma sensação estranha de estar sendo observado. Olhando através de uma rachadura na parede, ele avistou uma figura misteriosa olhando diretamente para ele. Apesar de ser descoberto, o ser permaneceu imóvel, seu olhar intenso e ininterrupto antes de desaparecer abruptamente. Inicialmente confundido com um gato comum, seu comportamento incomum e falta de reações típicas felinas sugeriram uma origem mais extraordinária. Esta experiência incomum deixou o homem intrigado, ponderando a natureza deste observador misterioso. Agora é hora do tópico curioso de hoje. Nas montanhas remotas do Afeganistão, durante uma missão de patrulha em 2002, um soldado militar teve um encontro arrepiante. Eles encontraram uma caverna misteriosa cheia de equipamentos do exército, mas sem sinal de seus camaradas desaparecidos. De repente, uma aranha gigante emergiu da escuridão, enchendo os soldados de medo. Após uma batalha intensa, conseguiram finalmente derrubar a criatura, carregando-a em um helicóptero Chinook, nunca mais sendo vista novamente. Quais dessas descobertas te deixaram mais surpreso? Conta pra gente nos comentários. Deixe seu like e inscreva-se no canal para acompanhar novas descobertas sensacionais. Continue por aqui e assista a algum desses vídeos que estão na sua tela. Cuidem-se, pessoal!